Olá, começa agora mais uma teleaula, o programa Escola de Profetas. E você que queira já participar, você já pode entrar no nosso Instagram, @RedeGospelTV, dar a sua opinião, fazer uma pergunta, participar conosco. Então, hoje nós estaremos falando a respeito dos dons ministeriais. Então, temos falado a respeito do poder do Espírito Santo, os dons, o fruto. Então, agora nada melhor do que nós falarmos dos dons espirituais, né? Os tais dons carismáticos. E para isso vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então nós vemos aqui a manifestação do transbordar do Espírito Santo. Então, houve dois momentos. O primeiro momento, Jesus, logo depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, os apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo e delega sobre eles a autoridade de Deus, do poder do Espírito Santo. Se alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se de outros vocês retiverem os pecados, serão retidos. Então esse era o momento de receber o poder e a autoridade do Espírito Santo. Poder e autoridade em relação às circunstâncias do mundo espiritual. Agora, no dia do Pentecostes, veio o quê? O manifestar do transbordar do Espírito Santo. Então, o que era o Pentecostes? A palavra penta, 5. Então, o Pentecostes era uma das festas que era a festa da colheita. Então, terminava a Páscoa dos hebreus, logo em seguida vinham 7 semanas. Então, 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, era feita a celebração da colheita, que era o Pentecostes. Então, geralmente, nesse período, Jerusalém ficava lotada de judeus de outras nações. Então, houve, vamos dizer assim, um envio que é chamada diáspora por todo o mundo. Então, os judeus estavam em todo o mundo romano, em todos os lugares, África, Ásia, Europa e assim por diante. E havia 3 tipos de festa onde eles se reuniam e procuravam estar em Jerusalém. E a principal dessas era o Pentecostes, que era a grande festa da colheita. E foi nesse momento, no Pentecostes, que veio a grande colheita. A colheita das vidas que resolveram ficar em Jerusalém e lá receberam poder que vinha do alto, o transbordar do Espírito Santo. E o que é a palavra Espírito Santo? É a palavra pneuma, é o sopro, é o que enche. Então a gente percebe que a primeira manifestação que houve ali foi um vento impetuoso, o sopro, e sobre cada um deles ficaram línguas de fogo. Cada pessoa tinha
uma língua de fogo sobre si. Então essa foi a primeira manifestação. A segunda foi a manifestação da unidade do Espírito, falando diversas línguas, no mesmo local, que era o cenáculo. Então é interessante, eu queria até dar aqui um parênteses. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm se afastado um pouco da igreja. Então, se o cenáculo, que era o local tido como igreja, não fosse importante, Jesus não falaria para eles ficarem desde a época da Páscoa, momento da ressurreição dele, 50 dias até o dia do Pentecostes. Então o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele falou, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ali, a grande maioria eram de galileus. A Galiléia ficava mais ou menos 200 quilômetros distante de lá de Jerusalém. Então, vamos pensar, além dos 12 discípulos, 11, vamos dizer assim, discípulos, quantos discípulos não estavam ali, fora os apóstolos? Muitos. E eles tinham casa, moradia, família, tudo isso lá na Galiléia. Será que o Espírito Santo não poderia ter se manifestado na casa de cada um, individualmente? Poderia. Mas por que o Senhor falou, fiquem em Jerusalém? Vocês vão ficar 50 dias distante da casa de vocês, do lugar que vocês estão acostumados. Por quê? Porque há uma importância na comunhão no cenáculo, na igreja. E às vezes nós vemos pessoas que abriram mão disso. Preferem muitas vezes assistir um culto pela TV, e é muito importante até você assistir pela TV quando você não pode ir à igreja. Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus é na igreja. Então eu conheço, olha, já falamos, conversamos com muitas pessoas. Quando a pessoa está em casa pegando um culto, ao mesmo tempo que ela está recebendo a ministração, ela fica lá no WhatsApp, ela fica fazendo as suas coisas, de repente dá uma fome, ela vai até a geladeira fazer uma boquinha, ou sabe o que acontece também? De repente no meio do culto, ela ouve um ronco, é o próprio ronco, dormiu, pegou no sono. E podem falar o que quiser, é raro, eu digo raríssimo, alguém que num culto pela TV, buscou e ficou cheio do Espírito Santo. Porque a TV é algo muito impessoal. E o Espírito Santo de Deus se manifesta pessoalmente. Tanto que ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então o cenáculo é algo muito importante. E a igreja, que é o símbolo desse cenáculo, é importante você estar na casa do Senhor. Porque às vezes, sem você perceber, você vai se esvaziando do Espírito Santo. Veja que no Pentecostes eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que ocorre é que, saindo do cenáculo, perdendo essa comunhão com a igreja, você começa a se esvaziar do Espírito Santo, e isso é muito sério. Então, nós vimos essas duas manifestações. Vamos ler agora Atos, capítulo 2, versículo 40, que diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, perceba que, à medida que o Espírito Santo se manifestou, os enchendo, eles começaram a desfrutar da verdadeira igreja, o corpo de Cristo. Então, eles foram cheios do Espírito e, como diz aqui, vejam que ele coloca de forma muito clara, eles perseveraram na doutrina, que é a ministração, na comunhão. A palavra comunhão, koinonia,
é mais do que 1, 2, 3, 10, 20. Aqui fala também no partir do pão. O que era o partir do pão? Era a ceia, aquilo que era a celebração, era o quê? A comunhão que você tem e parte, reparte, come, se alimenta. Quer dizer, é o local onde nós temos que ter atividades interpessoais. E ainda vai mais à frente e nas orações. Que orações? A oração, principalmente da concordância, onde um concorda com o outro, é concordado e ligado no mundo espiritual. Então vejam que a igreja, ela de uma certa forma, né, a igreja chamada hoje eletrônica, porque algumas pessoas, os desigrejados, não vão à igreja. Então pegam os seus cultos e acham que estão satisfeitos nisso, mas o transbordar, a transformação que acontece através do Espírito Santo, ela não se manifesta da maneira que é dentro da igreja. Então, o resultado da manifestação do Espírito Santo é a transformação de vida, fazendo com que a igreja ela se torne forte, realizadora. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós vemos aqui que a manifestação em sequência da pessoa ser cheia e transbordar do Espírito, sempre lembrando, palavra Espírito, pneuma. Pneuma é o que enche. E se é o que enche, o termo dons é de quem está cheio, porque quem está cheio do Espírito manifesta os dons, que são esses dons que nós vamos chamar dons carismáticos, que são os dons também conhecidos no grego, é a palavra pneumáticos, que é aquilo que é o transbordar. E os dons que vêm através do Espírito Santo, dado a graça do Senhor, né? Por isso que fala carismáticos, porque o que é a palavra carisma? A palavra carisma é o envolver de algo que traz uma empatia e que traz uma aproximação, é como um sinal. Então existem vários dons carismáticos que são manifestados pelo Espírito Santo com o objetivo. E que objetivo é esse, bispo? Fortalecer a igreja, o corpo de Cristo. Então vejam que a palavra corpo de Cristo, ela é uma das maneiras de nós expressarmos o que é a igreja, porque na Santa Ceia, né, a manifestação da última ceia que Jesus fez, ele falou que o corpo dele era partido e que nós fazemos parte também de um único corpo, que é a igreja. Então, é um único corpo com várias manifestações. E nós vamos falar sobre cada um desses dons chamados carismáticos. E eles são o quê? Dons carismáticos são dons que são acima daquilo que é a normalidade, porque eles são a manifestação pura do Espírito Santo de Deus. Então não é somente algo vinculado a uma característica humana, ela é sobrenatural. E o primeiro dom que a gente pode falar é o dom da sabedoria. E o dom da sabedoria é
você ter um entendimento, vamos dizer assim, muito mais específico de Deus, a fim de encontrar melhor a maneira de resolver determinados problemas, né? Então, é uma inteligência sobrenatural. E, obviamente, agregado a isso, é você ter um acúmulo de conhecimento que não procede de você, mas do Espírito Santo de Deus, para resolver os problemas. Então a palavra, o dom de sabedoria, é algo que traz não só, vamos dizer assim, uma prudência sobrenatural, mas algo muito maior, para que a gente possa resolver problema. Inclusive, nós vemos que essa sabedoria, ela vem da palavra Sofia, no grego. Então a palavra Sofia é uma palavra muito conhecida, e também esse dom é um dom da palavra. Então, por exemplo, como é que se manifesta o dom da palavra de sabedoria? Então, há um problema, uma situação a ser resolvida, e de repente estão reunidas pessoas, busca-se o Espírito Santo, e alguém tem a palavra de sabedoria, que traz a solução. E, obviamente, a solução perfeita, porque os dons que se manifestam, eles vêm com a perfeição de Deus. Um segundo dom que também se manifesta para as pessoas que se abrem ao Espírito Santo de Deus, é o do conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é algo que vai além daquilo que nós retemos com o aprendizado. Então, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2, ele enviou pescadores e letrados, homens, vamos colocar, analfabetos. E quando ele os levou, ele falou: vocês não se preocupem do que vocês haverão de falar. Por quê? É o meu Espírito que falará através de vocês. E essa é a palavra de conhecimento. É uma palavra específica, não só para resolver problemas, para acrescentar na solução. Então nós temos, inclusive, algumas heresias que surgiram no início da igreja. Uma delas chamava gnosticismo, porque era um conhecimento baseado, vamos dizer assim, nas filosofias da época, mas que iam e confrontavam o valor espiritual. Então a palavra de conhecimento, ela não é algo normal, não é também uma filosofia humana que é agregada, mas um conhecimento profundo do Espírito Santo que se manifesta através de nós. Vamos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então nós vemos aqui a manifestação também do poder do Espírito Santo é através desses dons, e um deles é o dom de realizar milagres. E o que é essa palavra milagre? É aquilo que nós colocamos como prodígio, é um portento, é algo fora do natural. Então, por exemplo, o Senhor Jesus fez vários milagres. Então, pessoa que tinha a mão mirrada é curado, volta à normalidade. Nós vemos o cego de Jericó que é curado. Nós vemos também aquele outro cego que Jesus faz um ato profético, colocando saliva junto com o pó da terra nos olhos e o envia. Quando ele volta enxergando. Então, são milagres que são o quê? Situações sobrenaturais da manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus. E esse milagre, que é o milagre vinculado, né? É o termo, inclusive, chamado dinamis, ou dunamis, né? Como muitos falam, porque essa palavra é uma palavra chamada Y, né? Que é o vínculo ligado a dinamite, a dínamo. Então, em grego é força, ela é poder. Então são portentos, situações milagrosas que só se manifestam através dos dons do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
e tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então nós vemos aqui, já no início da igreja, um milagre. Uma pessoa que era paralítica, não podia andar, e obviamente alguém que é paralítico, os seus pés, os seus músculos atrofiam. E a gente percebe que logo que ele recebeu essa palavra do poder e o milagre se manifestou nele, Pedro pega ele pela mão e ele deu um salto. Como é que ele deu um salto? Obviamente a perna dele estava com os músculos atrofiados, mas aí é que entra o milagre, é o sobrenatural. O sobrenatural fez com que aquele homem não só se levantasse num pulo, mas entrasse dentro do templo. Então, nós temos que ver que essa manifestação de milagre é uma condicionante do poder do Espírito Santo de Deus, mas que também é manifestado através de um outro dom, que é o dom da fé. E o que é esse dom da fé? O dom da fé é nós recebermos em nós esse poder de crer no sobrenatural a ponto de trazer à existência o que não existe. Manifestar sinais, prodígios, milagres. Não é só se ter uma fé, não é só crer. É um dom. É a pessoa que tem um dom tão forte de crer que as coisas se manifestam, chegam, entre aspas, a se materializar. Então, a fé que nós temos é aquela fé que remove montes. Então, não é somente fé, mas é um dom que se manifesta através da nossa atitude de fé, de crer, e também do poder do Espírito Santo de Deus se manifestando. E o termo, no grego, é o termo pistis, que é fé. É você crer além daquilo que você está enxergando. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então perceba que aquilo que eu falei é muito importante. O milagre se manifesta, é um dom, mas ele se manifesta através da fé. E o próprio apóstolo Pedro, aqui ele atesta, porque estava lá, o homem que era um paralítico vivia na porta do templo agora dançando e se alegrando depois de viver esse milagre. Quer dizer, as pernas atrofiadas foram normalizadas pelo poder. E o que houve? A manifestação do dom da fé também, que Pedro tinha tanta fé que já pegou ele pela mão e o levantou e ele pôde entrar ali no templo. Então é muito importante a gente entender essa manifestação sobrenatural. E o outro dom, que é um dom também muito importante do Espírito Santo, é o dom de cura. E o dom de cura é a restauração da saúde pela imposição de mãos ou por uma oração que é imposta, colocada sobre o enfermo para lhe restaurar a saúde. Então a cura nada mais é do que restaurar a saúde. Mas ela também pode se manifestar através de uma libertação, porque existem também espíritos de enfermidade. Então, a expulsão de espíritos de enfermidade se manifesta também trazendo esse dom, que é o dom de cura. Então, para sintetizar, restabelecimento da saúde normal. Há um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então veja bem, como é que essa manifestação, vamos dizer, desse processo de cura? O termo é o termo iaseus, no grego, que quer dizer cura, é aquilo que traz o remediar de um problema de saúde. E essa manifestação dessa cura, veja que aqui fala sobre imposição de mãos no nome de Jesus. Por que o nome de Jesus? Porque o próprio Senhor Jesus efetuou muitas curas. E se a cura vem pela fé, é no nome de Jesus que nós
vamos dizer assim, colocamos a nossa fé. Nós colocamos a nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo, que efetuou curas, milagres e assim por diante. E nesse nome foi que Pedro falou, em nome do Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Então esse poder se manifesta através da fé. E nós temos que fazer uso desse dom, é um dos dons mais importantes que existem. Porque nós vemos muitas vezes pessoas assoladas por enfermidades. Nós passamos aí um período, agora aí da pandemia, que trouxe outros desdobramentos. Pessoas que perdem a memória, pessoas que se cansam facilmente, algumas que tiveram problemas de pulmão e se mantiveram. Então foi um período, e esse dom é um dom maravilhoso, onde nós vemos o Senhor fazê-lo e fazer com que ele se atue fortemente dentro da igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22, diz assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Então nós vemos aqui nesse texto só o quê? A confirmação, a evidência da manifestação desse dom. Porque não era um jovem que era levado pelo seu ímpeto natural, o seu sentimento. Era alguém de 42 anos, um homem maduro, um homem que tinha convicções e, obviamente, alguém que muitos viram passando por esse tipo de situação, paralisado, pernas atrofiadas e ali mendigando. E agora não, agora um homem de 42 anos pulando de alegria dentro do templo. Bom, nós estamos encerrando essa parte, né? Já na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre os dons, que nós chamamos de dons carismáticos, os dons do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero fazer aí um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Nós temos cultos todas as noites, às 8 horas da noite. E no domingo, às 8, 10, 16 e 18 horas. Então fica aí um convite para você estar na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412. Ou então na Renascer Alto de Santana, na Avenida Água Fria, 1251. Na Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193. E na Renascer Suzano, Avenida 27 de Outubro, 198. Então fica aí a nossa despedida. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Tchau.